Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós nos encontramos na seção que pode muito bem ser intitulada de As Artimanhas dos Adúlteros. Esta seção compreende todo o capítulo 7º, que é composto de 27 versículos. Dentro do capítulo 7º, hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 7º, versículo 9, que diz assim para nós: Ao anoitecer, no crepúsculo do dia, na escuridão e trevas da noite. O versículo anterior falava-nos a respeito do jovem rapaz, o jovem ingênuo, que se encontrava próximo à esquina e que caminhava em direção à casa da adúltera. A adúltera aqui como símbolo, como sinal daqueles que se afastam do culto ao verdadeiro Deus, daqueles que cometem a idolatria, mas também como símbolo da realidade que diz respeito ao pecado do adultério. Observemos, este jovem, na situação descrita no versículo 8º, ainda não tinha caído, ainda não tinha pecado, mas estava próximo do pecado. Não tinha pecado em ato, mas já tinha pecado em seu coração, já tinha desejado. Ele não tinha caído, mas se aproximava do perigo, se aproximava do mal, se aproximava da armadilha, da artimanha. Aqui, o versículo seguinte, o versículo de hoje, ele nos apresenta 3 imagens. O anoitecer, a escuridão e as trevas. Ao anoitecer, no crepúsculo do dia, na escuridão e trevas da noite. São 3 imagens que progressivamente vão nos falando das sombras. Não é por acaso que o autor sagrado apresenta esse avanço progressivo das sombras. Ele indica exatamente a decadência gradual, da luz à noite, do claro ao oculto. O pecado, ele tenta se instalar, o pecado tenta se instalar no homem, no interior do homem, no seu coração, a fim de que possa, deste modo, fazer morada nele, no homem. As trevas vão se aproximando, vão cada dia, cada vez mais, se aproximando e envolvendo, e não só envolvendo, mas entrando no coração daquele que consente no mal. Observemos que o que a palavra de Deus quer nos chamar a atenção aqui é que nós precisamos estar num constante estado de vigilância. Já falei sobre esse tema em outra ocasião aqui. A vigilância. Para onde tende o seu coração? Para onde caminha o seu coração? O seu coração precisa caminhar na direção do Senhor e não permitir que progressivamente as trevas vá se apossando de você. Ela se dá de forma progressiva, não se dá de assalto, não se dá de uma só vez. É algo que vai acontecendo gradualmente. Então, o pecado começa com passos aparentemente inocentes. É isto que a palavra de Deus está nos indicando. É isto que a palavra de Deus quer nos falar. A noite
tempo simbólico na tradição dos antigos hebreus, o tempo simbólico, aqui mais do que um tempo cronológico, se trata de um tempo simbólico que diz respeito ao pecado escondido. Automaticamente, quando eu li este versículo, o versículo 9 do capítulo 7 do livro dos Provérbios, eu me recordava da passagem que narra a traição de Judas no Evangelho segundo São João. Não há. Quando Judas ainda se encontra lá na ceia, celebrando a ceia eucarística com Jesus. No capítulo 13 do Evangelho de João, fala assim, versículos 27 a 30. Depois do pão, entrou nele, em Judas, Satanás. Jesus lhe disse, faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe dissera isso. Como era Judas, quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera, compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. É exatamente o que quer indicar. Era noite. Este pormenor que o evangelista João quer indicar é essa realidade simbólica. Judas, no qual Satanás acaba de entrar, pertence agora ao mundo das trevas. Ele entrou na noite. Ela foi progressivamente avançando. Agora já não é mais o anoitecer, não é o crepúsculo do dia, não é um simples estágio de escuridão. Agora já são as trevas da noite. Cuidemos, amados irmãos e irmãs, para não permitir que o pecado se instale em nós e encontre morada em nós. Somos pecadores, é verdade, mas nós não precisamos nos render ao pecado e nos permitir ser Ele aquele que dita, que diz a última palavra na nossa vida, que dita e diz a última palavra antes dos nossos atos ou que conduz os nossos atos. Que o pecado não encontre morada em nós. A palavra de Deus é bem clara. Nós não podemos nos entregar às forças das trevas. É interessante nós recordarmos que Bento XVI ensinava exatamente que o amor autêntico precisa da luz da verdade. Caso contrário, ele se degrada. Quantas vezes nós cometemos pecados sem necessariamente termos a intenção de pecar? Cometemos pecado, inclusive, com a melhor das intenções. Nós não podemos nos esquecer que o critério para que nós possamos vencer o mal, vencer o pecado, consiste exatamente em unir amor e verdade, que é a verdade que ilumina, é a verdade que dá a luz, que traz a luz, é a verdade que é a luz que ilumina o nosso caminho. Então não bastam somente as boas intenções. Nós precisamos ter sempre como critério a verdade de Cristo Jesus. Ainda que tenhamos boas intenções, nós precisamos nos questionar se as nossas atitudes condizem ou não com o Evangelho. E como vamos saber se condizem ou não com o Evangelho? Lendo o Evangelho, frequentando o Evangelho, frequentando a Palavra de Deus. Porque ela imprime a verdade de Cristo em nós. É isso. Não tem como ter um critério justo, um critério santo para a ação, se não for com a Palavra de Deus. Nós estamos até em um mês especial, um mês temático para a igreja aqui no Brasil, para nós cristãos católicos.
que é o mês da Bíblia. E para isso nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus, a fim de ter em nós o critério de Cristo Jesus. É fato interessante nós recordarmos que o filósofo Platão, em A República, na sua obra A República, Platão nos mostra exatamente na alegoria da caverna, ou no mito da caverna, ele apresenta a caverna escura como símbolo da ignorância. O sol da verdade brilha fora da caverna. Ou seja, a ignorância que habita, se é a caverna, se é no interior do ser da pessoa, o sol, aliás, a ignorância, as trevas da ignorância. As trevas da falta de entendimento, de conhecimento, consequentemente de prudência, a falta de sabedoria, a ausência da sabedoria, e é exatamente isso que quer indicar, é o símbolo, exatamente, da ignorância. A ignorância que afasta, a ignorância que perde, a ignorância que, como cristãos, nós somos autorizados a interpretar deste modo. Se nós fizermos a leitura desse mito da caverna de Platão, uma releitura, melhor dizendo, a partir da verdade cristã, a verdade revelada de Cristo, essa ignorância é a ignorância que nos afasta de Cristo. A este propósito, recordemo-nos que São Jerônimo dizia que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então, ignorar a palavra de Deus é ignorar Cristo. É não entender Cristo, é não conhecer Cristo, é não viver com Ele, é não assumir Cristo na nossa vida. Quem caminha para o pecado não cai de repente. Vai entrando passo a passo em trevas mais densas. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de caminhar exatamente na direção contrária. Não na direção das trevas, mas na direção da luz. Na direção do Senhor. Que nós possamos pedir a Deus a graça de sermos sustentados pelo Seu Espírito, a fim de que nós possamos, em tudo, buscar realizar a vontade de Deus. E para isso, aproximemo-nos da palavra do Senhor, que nos inspira, que nos orienta e faz ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que não nos dominem as trevas, mas que sejamos nós, o lugar onde reina o Senhor, o nosso ser e, portanto, nosso coração, a nossa mente, precisa ser o trono onde Jesus é o Senhor, onde é estabelecido o senhorio de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.